feliz de alguém dizer que eu estou lindo de camisola. Só em Portugal. Porque no Brasil, camisola é roupa de mulher, viu? É a primeira vez que eu fico feliz que estou bonito de camisola. Só em Portugal. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por este povo. Por um povo que ama a tua palavra, quer aprender a respeito da tua palavra. Quero pedir a Deus que o Senhor possa nos dar entendimento nessa tarde. Orar para que o Senhor acampe anjos guerreiros em volta desta casa e nos livre de todo espírito de perturbação, todo espírito que vem para perturbar, para o Deus eterno trazer confusão, todo espírito que vem para dividir, subtrair, todo espírito que vem para rejeitar, para confundir. Deus, nós repreendemos do nosso meio no nome de Jesus. Mas declaramos que o Espírito do Senhor está presente para diminuir as dúvidas, para nos trazer confiança, para nos trazer entendimento, para nos trazer conforto através da tua palavra, Pai. Nós oramos, meu Deus, e nós te pedimos, Pai, todas estas coisas no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, amados. Quem não me conhece, meu nome é Ari Osvaldo. Eles me chamam de Ronaldo. Mas isso não é problema. Ari Osvaldo é o meu nome de batismo e Ronaldo é o meu nome artístico. Amém? E sou casado com a dona Mini já por 32 anos. Graças a Deus, isso é uma prova de que eu sou um homem de fé. E tenho 2 filhos, Felipe, de 27 anos, que é pastor de música, e o André, de 26 anos, que pastoreia junto comigo lá em Nashua. Já estamos trabalhando no ministério por 30 anos, graças a Deus, vai fazer agora, em janeiro do próximo ano, 30 anos de ministério. Tem sido uma bênção, graças a Deus. Graças a Deus. Por tudo isso. Bem? E é muito bom estar aqui com os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que verdadeiramente desperta ou aguça a nossa curiosidade. E escatologia como futebol, todo mundo entende a respeito. Já viram futebol, como é que acontece? Todo mundo é técnico, todo mundo sabe fazer a escala, todo mundo sabe colocar os jogadores. Mas só que ninguém vai lá para pegar o boi pelo chifre. Assim, a escatologia, todo mundo entende um pouco, todo mundo sabe, todo mundo compreende, todo mundo é desafiado a entender a respeito. Mas a escatologia é um assunto muito polêmico, exatamente por isso, por ter uma série de visões, por ter uma série de interpretações, assim como toda a Bíblia de certa forma, traz algumas dificuldades para pessoas que têm visões diferentes. E escatologia, de todos os assuntos bíblicos, creio eu, ser o mais complicado para se entender, para se assimilar. Mas também é um assunto de extrema importância, principalmente nos dias em que estamos vivendo. O pastor Silas Malafaia, ele declarou uma coisa muito importante. Ele diz: temos que pedir a Deus discernimento de espírito, para discernirmos as coisas, os tempos, as pessoas, os espíritos. E escatologia é uma matéria que requer de nós que tenhamos esse espírito de discernimento. Ele diz porque o espírito de discernimento nos ajuda a ver coisas santas quando tudo parece errado. E nos ajuda a ver coisas erradas quando tudo parece santo. Então, precisamos desse espírito de discernimento para discernir os tempos, as coisas, os acontecimentos, se estão ou não relacionados com as profecias bíblicas, para que possamos entender se os tempos estão chegando ou se não estão chegando. É muito importante que tenhamos esse discernimento de espírito, para entendermos a questão da escatologia. Amém, queridos? Amém.
Escatologia é uma palavra grega que vem derivada primeiro de escatos, que significa último, e logia, que significa estudo. Isso significa escatologia. É o estudo dos últimos tempos, ou das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Quando estudamos escatologia, fazemos uma caminhada bíblica, porque dentro da Bíblia, em todos os livros, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, vamos encontrar referências que vão concordando umas com as outras, mas tem alguns livros que eles são mais enfáticos na questão da escatologia, como o livro do profeta Daniel e o livro de Apocalipse, e as cartas paulinas também vai nos trazer luz para entendermos certas coisas e certos acontecimentos que diz respeito à questão da escatologia. Com certeza eu quero declarar para os irmãos nesta tarde que jamais vamos conseguir entender tudo a respeito da escatologia e nem mesmo ensinar tudo a respeito da escatologia. Mas o que vamos tentar durante essas horas, até mesmo porque o material que vocês têm é material para ser dado pelo menos em 32 semanas de aulas, para os irmãos terem uma ideia. Essa mesma apostila que vocês têm no nosso seminário foi dado em 32 semanas de aula. E hoje então o que podemos fazer é apenas um estudo panorâmico. Quando falamos de um estudo panorâmico, estamos falando de pegar apenas os pontos e os tópicos sem poder nos deter para esclarecer cada item, sem poder responder a cada pergunta que talvez esteja no coração dos irmãos, por uma questão de tempo. 6 horas era o tempo suficiente para fazermos uma boa introdução a respeito do estudo de escatologia. Agora imagine entender todas as coisas. É apenas um estudo panorâmico, vamos dar aquele voo por cima. É como aquele camarada que diz, eu conheci Lisboa, e falar, como? Ele diz, peguei um avião e dei um voo por cima. Conheci Lisboa, eu conheço o mundo inteiro, peguei um avião no norte, fui até o sul, do sul fui... É assim que nós vamos conhecer a escatologia hoje. Amém, queridos? Amém. No nome de Jesus. Mas vamos na graça do Senhor. E o Senhor certamente nos abençoará. Antes de dizer qualquer coisa, vamos dizer em cima de que é fundamentado todo o estudo escatológico. O estudo escatológico, primeiro, ele é fundamentado em cima da visão de Daniel a respeito das 70 semanas. Que nós chamamos das 70 semanas de Daniel, que foram divididas em três partes. Uma parte de apenas 7 semanas, que foi a primeira parte que aconteceu, de 7 semanas. Depois temos a segunda parte, que durou 62 semanas, fazendo um total de 69 semanas. Vamos ver isso mais a miúdo aí para frente. E depois temos a última semana, que é a semana que nós chamamos da grande tribulação. Quando vai acontecer a grande tribulação, é a 70ª semana de Daniel. Isso nós vamos falar mais a miúdo a respeito desta última semana. Quando falamos a respeito das 70 semanas de Daniel, há um espaço de tempo em que o relógio de Deus parou, que foi durante aquele período interbíblico dos 4 séculos em que Deus ficou sem falar com a humanidade. Durante aqueles 4 séculos o relógio de Deus deu uma parada. Então aquelas 62 semanas que aconteceram ficaram para trás, e agora, depois de 400 anos, então é que volta novamente o relógio de Deus a acontecer, para que pudesse novamente voltar com a questão da última semana de Daniel. Amém? A última semana de Daniel. Então vamos lá, queridos. Quando falamos a respeito de escatologia, temos algumas correntes escatológicas, alguns grupos, algumas visões que nós temos a respeito da escatologia. Você tem isso na sua apostila. A primeira que encontramos é a questão do amilenismo. Eu não vou me deparar muito em cima dessas correntes, porque não temos tempo para isso, e nós vamos nos deter apenas naquela que nós cremos ser a melhor, naquela que a nossa igreja crê que é a nossa visão. Amém? Mas existe a questão do amilenismo. O amilenismo basicamente é uma corrente que crê que o milênio não existe. Esse grupo chamado de amilenistas,
ele se divide em dois grupos, que é o grupo clássico e o grupo agostiniano. O grupo agostiniano e o grupo clássico, eles se diferem basicamente porque o grupo agostiniano são os amilenistas que têm a visão da Igreja Católica. E os clássicos não têm a mesma visão da Igreja Católica. A visão do clássico, ele entende que a situação do mundo vai piorar cada vez mais. E cada vez mais vai piorar, até que culmine com a segunda volta de Jesus, que acontecerá e haverá uma ressurreição de todo o povo de uma só vez. E depois desta ressurreição procede-se o final dos tempos ou o grande julgamento. Assim pensam os amilenistas clássicos. Já os amilenistas agostinianos, eles têm a visão de que as coisas vão melhorar a cada dia, não vão piorar. Elas vão melhorando, e através da pregação do Evangelho a igreja vai se aperfeiçoando, até que ela alcance um patamar de perfeição, e então vem o Senhor Jesus na sua segunda vinda, e depois disso procede-se também o julgamento final. Esta é basicamente a visão dos amilenistas. E os amilenistas clássicos, como também o agostiniano, eles creem que a igreja do Senhor, esse período ou a era da igreja, já está sendo vivido o milênio. Não estamos aguardando o milênio que ainda acontecerá, mas já estamos dentro desse período milenar. O outro grupo que nós encontramos é a questão dos pós-milenistas. Que eles acreditam que a segunda vinda de Cristo acontecerá depois do milênio. Eles acreditam que há um milênio, mas que Cristo voltará somente depois do milênio. Mas também eles acreditam que esse milênio não será uma dispensação, como os grupos do pré-milenistas eles acreditam que seja, mas eles acreditam que também já estamos vivendo este milênio, esse período milenar. Mas Jesus só voltará depois desse período milenar. Amém, queridos? Deixa eu ver mais o que posso dizer para os irmãos. O terceiro grupo que nós encontramos é o grupo pré-milenista, que se divide também em dois grupos. Se divide naqueles que são dispensacionalistas e aqueles que são pré-tribulacionistas, e aqueles que não são pré-tribulacionistas, porque é um grupo mesmo do pré-milenismo que eles creem que o arrebatamento da igreja vai anteceder a grande tribulação, e um outro grupo não crê. Ele crê que a igreja passará pela grande tribulação. Então, resumindo essa pequena introdução nossa, vamos falar hoje a respeito, então, a nossa visão e a corrente teológica que vamos assumir é a corrente do pré-milenismo dispensacionalista e pré-tribulacionista. O que significa isso? Cremos que haverá o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação e que a igreja não passará pela grande tribulação, e cremos que haverá um milênio, que é a última dispensação, que vai acontecer logo após a grande tribulação. Logo após a grande tribulação haverá a batalha do Armagedon, e depois da batalha do Armagedon, então Cristo vai estabelecer a última das dispensações, que é a dispensação do milênio, e então a igreja do Senhor entrará na dispensação do milênio, pós-milênio, a dispensação do milênio, então é que virá o grande julgamento do trono branco. Essa é a visão dos pré-milenistas. E nós vamos falar hoje a respeito ou baseado nesta visão. Amém, queridos? Vocês podem saltar aí para a página 33 da sua apostila. Amém? Amém? Vamos saltar aí para a nossa página 33 da nossa apostila. Página 33. Algumas perguntas que os irmãos farão, e se elas ainda forem ter as respostas durante o período que a gente estiver dando a aula, nós vamos deixar
de responder por isso. Porque às vezes os irmãos perguntam, faz uma pergunta agora que a resposta está chegando. E então, para a gente não gastar o tempo dando uma resposta que vai chegar e vamos ter que dar de novo, vamos pedir licença aos irmãos para não responder. Mas como eu já disse aos irmãos, ninguém vai sair daqui sem resposta. Ninguém. Qualquer pergunta que você fizer nesse dia, eu tenho resposta, não tenha dúvida disso. Mesmo que a resposta seja não sei. Mas você não vai sair daqui sem resposta de jeito nenhum. Mesmo se a resposta seja não sei, trago depois, vou orar a respeito, vou pedir uma revelação do Senhor, mando por e-mail, mas qualquer pergunta que tem resposta. Eu me lembro da história de um físico que tinha um motorista dele particular, e ele disse que um dia o motorista disse para ele assim: olha, eu acho que dar aula não é problema, eu seria capaz de dar esta aula que o senhor deu a respeito de física, essas palestras que o senhor dá, eu sou capaz de dar. E o físico disse para ele: é verdade, você é capaz de dar, porque o problema que nós enfrentamos não é a questão de dar a aula não é problema, qualquer pessoa pode dar uma aula. Você tem a apostila na mão, lê a apostila, vai lendo, vai passando as folhas, vai falando a respeito, não é problema. Ele disse: o problema é responder as perguntas que são feitas. Esse que é o problema de dar a aula. E o motorista disse: mas mesmo assim eu dou aula, não tem problema. Aí o físico disse: o cara está muito enjoado, eu vou deixar ele dar aula. Diz: olha, na próxima palestra quem vai dar a palestra vai ser você. Ele falou: tudo bem. Quando marcou a próxima palestra, o físico passa a palavra para o motorista dele, e o motorista assume o lugar do físico e começa a dar a palestra. E o cara detonou. Nota 10, parecia que estava melhor do que o físico dando a palestra. E foi dando a palestra. Quando ele terminou a palestra, estava se despedindo, alguém levantou a mão: tem uma pergunta. Ele já gelou. Eu coloquei a pergunta, o rapaz fez a pergunta: eu gostaria de saber isso, como é que acontece isso. Ele disse: olha, a sua pergunta é tão fácil, tão boba, tão fácil, que eu nem vou responder. Vou pedir o meu motorista aqui que responda ele. Então, as perguntas que vocês fizerem, se for muito fácil, quem me responder é o meu amigo pastor Mateus. É o Mateus que vai responder, amém? Vou passar a bola para ele aqui e ele vai resolver esses probleminhas aí. Pergunta fraca eu não respondo. É todas com o Mateus. E se for muito fraca, a mesmo resolve. Ai, graças a Deus que o Senhor tem misericórdia de mim. Amém, amados? Então vamos lá. Primeira coisa que vamos falar é a respeito, queridos, da morte. A respeito da morte. Estamos aí na nossa apostila aí. A morte é o nosso inimigo número 1. Entrou no mundo através do pecado. Através do pecado. É por isso que nós somos inconformados com a morte. Porque não fomos feitos para morrer. O homem foi feito para viver eternamente. Mas entrou o pecado no mundo e com o pecado veio a morte. E é por isso que nós somos inconformados com a morte. Olha, porque eu já estou com 55 anos, embora pareça muito menos, eu sei disso. E tem 55 anos que eu vejo pessoas morrerem e 55 anos que as pessoas choram. Era para estar acostumado com isso. Morreu mesmo, tá bom, terra. Não, mas ninguém se acostuma com a morte, porque não fomos feitos para morrer. A morte é uma agressão para nós. A morte é uma agressão para nós. Existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. 3 tipos de morte. Morte física, que é essa que nós estamos convivendo com ela diariamente. Diariamente morrem pessoas na nossa família, nos nossos vizinhos, na nossa nação. Existe a questão da morte espiritual. E os irmãos creem que hoje temos muito mais mortos espirituais do que físicos. Muita gente aí andando
e que nós não sabemos, mas está morto, mas anda, porque a vida espiritual está zerada. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Leiam aí para mim. 17. Quem achar pode ler, viu, querido? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. A pergunta que é feita é o seguinte: no dia em que Adão e que Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram ou não morreram? Hein? Morreram ou não morreram? Morreram, claro que eles morreram. Morreram do ponto de vista espiritual. Morte é um estado de separação. Quando o homem está separado de Deus, está morto. É como se você pegasse o nosso amigo aqui, gameiro, eu chamei ele de gameira. Gameira no Brasil, quando você fica apaixonado, você está com a gameira. Você está com a gameira, você está gamado. Então, de repente, eu chamei ele de gameira lá na igreja. Não, é gameiro, irmão gameiro. Pegamos um irmão gameiro e emparedemos ele. Bota ele naquele canto da parede, fecha a parede de cima a baixo e deixa ele lá dentro. Mesmo que ele esteja respirando, se debatendo, está morto, não tem qualquer utilidade. Não produz nada, não vive, não compartilha. Morte espiritual é mais ou menos isso. Ficamos separados de tudo, separados da vida, separados do Senhor que é a vida. E qual é? Veja, os irmãos leiam para mim também aí, João capítulo 3, versículo 19. João 3, 19. Algumas referências que eu for dando não existem, você pode anotar na sua apostila. João 3, 19. Quem achar pode ler, aqueles mais rápidos. E com relação a Eva, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Seguindo, o 20, querido. Pode ler o 20. E todo aquele que faz mal aborrece a luz, vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. E a 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Em Deus. Morte espiritual trafega por esse caminho. Veja que a Bíblia diz que o julgamento é este, é que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que leva o homem para o inferno, o que leva o homem a morrer espiritualmente, não é o pecado de idolatria, não é o pecado de pornografia, não é o pecado de mentir, roubar, matar, fornicar, não é o pecado de adulterar. O que faz um homem perdido ou morto espiritual é o fato dele escolher entre a luz e as trevas, ele escolher as trevas. É isso que nos leva, é o que nos faz morrer espiritualmente. E muitas vezes nós ficamos achando que o fato de nós estarmos respirando, ou marchando, andando na igreja, ainda estamos vivos, de maneira nenhuma. No momento em que o homem escolhe as trevas e rejeita a luz, está morto espiritualmente. Isso é morte espiritual. Estamos por aí, mas estamos mortos. Conta uma ilustração que um certo homem, pregador, estava pregando em praça pública, e durante a sua pregação, ele falava a respeito de estar morto para o pecado e vivo para Deus. E então, enquanto ele pregava a respeito do peso do pecado. Jesus fala isso, eu acho que em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 29, ele fala a respeito da questão do peso do pecado, que o pecado pesa. Tem pessoas que andam curvadas, dobradas pelo peso do pecado. E então, quando o homem ouviu ele falando a respeito do peso do pecado, acho que Mateus 11, 29 diz: vinde a mim todos vós, é 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. As almas estão cansadas pelo peso do pecado. E então, quando ele terminava de pregar a respeito disso, alguém se levantou e disse: pregador, como é que você pode afirmar que pecado tem peso?
Pecado não tem peso, pecado é abstrato. E ele disse, você faz o que na vida? Ele disse, eu sou médico. Ele disse, então eu quero pedir um favor a você. Quando você estiver na sua sala de cirurgia, operando um paciente seu, e o paciente vier a falecer, vier a óbito, ou morrer lá, você vai dentro do seu centro cirúrgico e pega o instrumento mais pesado que você tiver, coloque sobre ele, vá no ouvido dele e pergunte, está muito pesado? O que será que ele vai te responder? Eu disse, nada, claro, o cara está morto. Morto não sente peso. Ele disse, é por isso que você não sente o peso do pecado. Porque você está morto. Morto não sente peso. Quem sente o peso do pecado é quem está vivo. Quem não morreu espiritualmente. É por isso que quando cometemos erros, amados irmãos, o sono não vem. Rolamos na cama a noite inteira. Ficamos sem paz. Queremos consertar, reparar de qualquer maneira. Porque estamos vivos. O dia que perdemos essa sensibilidade, morremos espiritualmente. Isto é morte espiritual. Adão morreu naquele dia em que comeu daquele fruto juntamente com Eva. Mas a palavra do Senhor diz que toda alma que pecar, essa morrerá. E por que será que nós não morremos ainda? Ou não morremos? Morremos ou não morremos? O Senhor cumpriu esta palavra ou não cumpriu esta palavra? Cumpriu. Cumpriu aonde? Cumpriu em Jesus. Porque no dia que Jesus foi crucificado no Calvário, você estava onde naquele dia que ele foi crucificado? Hein? Onde é que Jesus, que você estava? Estava com ele. Está bem, minha amada. Nota 10 para você, querida. Amém? Muito bem. O dia que Jesus foi crucificado, amados irmãos, estávamos com ele. O Senhor cumpriu a palavra. Morreu toda a humanidade naquele dia. Morreu em Jesus. Ele morreu no nosso lugar, para que Deus pudesse cumprir a sua palavra. Terceiro é a morte eterna. A morte eterna é aquela que não tem volta, não tem jeito. E Hebreus capítulo 2, Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 diz o seguinte: e ao homem foi ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então essa ideia do catolicismo, ou da igreja católica, que apregou a respeito de um suposto purgatório que não existe. Não existe esse purgatório. E que há esperança para as pessoas depois da morte, depois que elas morrerem. Isso é uma lição do inferno, isso é coisa do diabo. Porque creia uma coisa, amados irmãos, escreva isso na sua mente. O arrependimento, mesmo que ele seja um arrependimento eterno, se ele se manifestar depois da morte, não tem qualquer valor. Não tem qualquer valor. O arrependimento só tem valor se for manifesto enquanto estivermos vivos. Então, se você tem que se arrepender de alguma coisa, o tempo é hoje. É agora. Antes que o Senhor Jesus volte. Amém? Agora a segunda pergunta que vamos responder: aonde estão os mortos agora? Onde estão os mortos? Que morreram fisicamente. Temos basicamente dois lugares que poderemos falar a respeito dos mortos nesse momento. Primeiro, aqueles que morreram no Senhor, que morreram em Cristo, que morreram na esperança, na fé em Cristo. Esses estão no local onde nós chamamos de paraíso ou de seio de Abraão. Paraíso ou seio de Abraão. E aqueles que morreram perdidos, eles estão no lugar que nós chamamos de Seol ou de Hades. Hades, que na verdade, amados irmãos, já é um lugar de tormento. Alguns estudiosos chamam o Seol ou o Hades de sala de espera do inferno. É mais ou menos isso. É uma sala de espera do inferno, como o paraíso e como o seio de Abraão, uma sala de espera do céu, ou da vida eterna em Deus. Porque ambos, já no seio de Abraão, já se manifesta um lugar de gozo,
mas no Hades já é manifestado que é um lugar de aflição, de sofrimento. Quando os mortos vão para o Hades, eles chegam lá e já se encontram em tormento, em sofrimento, durante esse período em que aguardam a grande ressurreição, em que todos ressuscitarão. Os bons ressuscitarão para a glória eterna, para a vida eterna, e os perdidos ressuscitarão para a perdição eterna. Mas todos ressuscitarão, a não ser aqueles que forem arrebatados pelo Senhor antes do período da grande tribulação ou da 70ª semana de Daniel. Da 70ª semana de Daniel. Mais algumas coisinhas aqui para falar a respeito disso. Os irmãos viram que eu estou dando uma pincelada por cima para a gente não gastar o nosso tempo. Vocês podem muito bem ver isso aqui. Voltando para a lição 7, página 39. E vamos falar a respeito da ressurreição. Ressurreição. Primeiro, a definição de ressurreição. É um processo que todo ser humano que morreu fisicamente terá que passar. Todo. Não tem ninguém que não vá ressuscitar. Observação: os que forem arrebatados são ressuscitados, mas não ressuscitarão, mas serão transformados de qualquer maneira para receber aquele corpo glorificado. Porque lá na glória eterna só poderemos entrar com este corpo glorificado. Uma pergunta que as pessoas fazem normalmente é se uma pessoa poderá passar ou poderá ressuscitar mais do que uma vez. O que vocês acham? Não? E como é que fica as pessoas que ressuscitaram no dia da crucificação de Jesus? E foram muita gente que ressuscitou naquele dia, não foi pouca gente não. A Bíblia diz que dias depois, as pessoas se encontravam com aquelas pessoas que ressuscitaram. Deveria ter sido uma experiência terrível, hein? A pessoa, você amanhã andando na rua e de repente encontra com o irmão que morreu há 2 anos atrás. E aí, irmão, a paz do Senhor. Da pessoa, mas eles viveram essa experiência. Diz a Bíblia que muitos daqueles irmãos que ressuscitaram foram vistos andando pelas ruas. Falaram com ele. Lázaro, irmão de Marta e de Maria, ressuscitou e conviveu com Jesus e com as irmãs novamente. Porque eles morreram em Cristo. Eles morreram em Cristo, é claro que eles morreram em Cristo. O que acontece é que aquela ressurreição da época da morte de Cristo, da crucificação de Cristo, foi uma ressurreição em que eles receberam o mesmo corpo. E a ressurreição que vamos passar por ela, receberemos um corpo que não vai morrer mais. Por isso que aqueles homens vão ressuscitar 2 vezes, porque eles ressuscitaram e receberam o mesmo corpo. Mas aqueles que ressuscitarem agora, durante a semana de Daniel, ou antes da semana de Daniel, eles vão ressuscitar com um novo corpo, glorificado, um corpo que não poderá morrer de novo, não poderá provar a morte de novo. Vai ser um corpo com o qual nós viveremos com ele eternamente, eternamente. Um corpo glorificado semelhante ao de Jesus, aquele que Jesus se encontrou com os discípulos, atravessava paredes e etc, e etc. Então vamos lá, a respeito da ressurreição. O conceito da ressurreição futura do corpo é encontrado ao longo de toda a Bíblia, amados irmãos. Toda a Bíblia fala a respeito dessa ressurreição do corpo que passaremos por ela. E essa ressurreição, como disse, é uma ressurreição que todos nós teremos que passar por ela. Teremos que passar por ela. Passamos para a página seguinte. E nós encontramos, amados irmãos, 2 tipos de ressurreição. Primeiro, a ressurreição, página 40 aí.
A ressurreição para a vida, o texto está aí, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Esta é a prova de que a ressurreição dos santos acontecerá pré-milenista, antes do estabelecimento do reino milenar. Segundo, vamos ter a ressurreição dos perdidos, daqueles que morreram sem Cristo. Sem Cristo. Esses que morreram sem Cristo, amados irmãos, eles ressuscitarão para a condenação eterna. Condenação eterna, ou é o que nós chamamos de segunda morte, na verdade. Segunda morte. Vamos ver aí. Ressurreição para a condenação. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse o quê? Os 1000 anos. E os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. A ressurreição para a condenação. Essa ressurreição, ela vai trazer, na verdade, o estabelecimento da segunda morte, ou da morte eterna, para essas pessoas que morreram sem Jesus. Uma coisa que nós temos que entender com relação aos ressurretos, deixa eu salientar com os irmãos, eu acho que esta palavra vai estar em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Se eu não me engano, se não foge a memória, versículo 10. Efésios 1, 10. Efésios 1, 10. Muito bem. Alguém achou? Pode ler. De fazer conduzir nele, na dispensação da plenitude de tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Muito bem, então veja bem, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Qual é a dispensação da plenitude dos tempos? A dispensação da graça, da dispensação dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. O que significa isso, queridos? Que a cruz de Cristo, ela é um marco que está entre o antes e o depois. E o que há de importante entender nisso aí? Que a cruz de Cristo, ela tratou com todas as coisas antes e tratará com todas as coisas depois. O poder do sacrifício de Cristo tem validade para trás e tem validade para frente. Então todas as pessoas que morreram antes de Cristo, mas que morreram na esperança do Messias, lembra da profecia do Messias? E aonde foi profetizado a respeito do Messias pela primeira vez? Quem sabe responder essa? Hein? Isaías? Ou teve uma outra antes dessa? Hein? Onde foi a primeira vez que foi profetizado a respeito do Messias? Aonde? Em Gênesis, que é a primeira promessa da Bíblia. Gênesis 3:15. Muito bem, a primeira promessa da Bíblia, que do ventre da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Essa era a profecia sobre Jesus. É porque o que acontecia, meus irmãos, com relação às profecias e às revelações naquela época? É que as profecias e as revelações, elas eram como fotografia de câmera Polaroid. Todo mundo entende aqui a Polaroid? Não, né? Polaroid é aquela máquina fotográfica que você bate a foto e tira a foto dela. E então, quando você tira a foto, como é que sai? Completamente preta. Não é isso, Marta? Você tem uma Polaroidzinha na sua casa? Muito bem. E você pega então aquela foto e ela, quando sai completamente preta. Aí depois de alguns segundos ela clareia um pouco. Depois vai clareando, até que resgata toda a imagem.
As profecias, os irmãos acham que quando Deus falou a respeito que nasceria um que pisaria, da mulher nasceria um que pisaria a cabeça de serpente, Adão ou Eva entendeu alguma coisa? Absolutamente nada. Acho que Adão olhou assim, Deus está falando de cobra que vai nascer de mulher, só tem ela aqui do meu lado. Como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer? Mas aí depois vem se revelando. Primeiro disse que nasceria da mulher e que pisaria a cabeça da serpente. Aí depois, mais para frente, lá no livro de Ruth, disse que da linhagem de Ruth nasceria o Redentor. Aí já entendemos que o cara que vai nascer da mulher, que vai pisar a cabeça da serpente, é o Redentor. Aí depois de Ruth, vem a outra revelação, que ele é chamado de leão da tribo de Judá. Então surge, olha, nasce de mulher, vai sair da origem de Ruth, e ele será da tribo de Judá. Será da tribo de Judá. Foi clareando. Depois, mais na frente, diz que ele seria da casa de Jessé. Seria da casa de Jessé, da linhagem de Davi. Clareou mais. Filho de mulher, da linhagem de Ruth. Depois ele seria da tribo de Judá e da casa de Jessé. Depois diz que ele seria descendente de Davi. E depois vai clareando mais, aí então Isaías fala a respeito do Messias, de como ele seria. Que às vezes eu olho para alguns de vocês e acho vocês muito parecidos com Jesus. Não tem beleza nem formosura. Então Isaías disse lá. Às vezes eu olho assim, vocês são iguais em Jesus. Não tem beleza nem formosura, não tem nada que atrai. É assim que está escrito lá. Aí mais na frente clareia, porque diz que ele seria filho de Maria. Seria filho de Maria. Aí quando chegamos em Gálatas, capítulo 4, versículo... Gálatas 4, 7, se eu não me engano. 4, 7? Vê se é isso aí, viu? Porque eu confundo com Tiago 4, 7, que diz uma outra coisa. 4, 7, vê o que diz aí. Não? Portanto, já não é mais servo, mas filho. Tiago, Gálatas 4. Não, não é esse. A cabeça não funcionou direito. Gálatas, capítulo 4, versículo. Mas vindo a plenitude dos tempos. 4, 4. Quem foi que falou essa resposta aí? Deus abençoe. E aqui quem funciona são os mais velhos. Só quem responde aqui é as mais idosas. Bênção. Gálatas 4, 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido sob a lei. Então os irmãos percebem que a revelação ela veio se desenvolvendo. Até quando chegou que era da casa de José, que era filho de Maria, e que seria da casa de José. E por fim, o Senhor nasce. O Senhor nasce. A revelação bíblica, muitas vezes ela vem de forma polaroídica. Vem a cada dia, vai se revelando e vai clareando a visão que Deus quer dar a respeito de uma determinada coisa. Então voltemos aqui para a ressurreição da condenação. Então, aqueles que ressuscitaram, a ressurreição da condenação, amados irmãos, haverá somente depois do milênio, somente depois do milênio, depois de passados 1000 anos, é que haverá a segunda ressurreição. Agora a ressurreição dos justos, haverá um grupo que vai ressuscitar antes da grande tribulação e haverá um grupo que ressuscitará depois da grande tribulação. Haverá uma segunda parte da ressurreição dos justos, que são aqueles que serão salvos durante a grande tribulação, porque durante a grande tribulação haverá salvação. Haverá salvação. Não haverá graça, mas haverá salvação. Aqueles que forem salvos durante o período da grande tribulação serão salvos pelo preço que ele mesmo vai ter que pagar. Aqueles que são salvos antes da grande tribulação somos salvos pela graça de Deus. Não temos que pagar nenhum preço.
Não temos que pagar nada, absolutamente, porque a nossa salvação é gratuita, é produto da graça de Deus, do amor de Deus para conosco. Jesus veio e morreu no nosso lugar, pagou a conta no nosso lugar, para que fôssemos salvos. Mas aqueles que entrarem no período da tribulação terão que pagar o seu próprio preço. Vai pagar a sua própria conta, a sua própria conta. Deve-se concluir, amados irmãos, que ainda que não há nenhuma revelação clara no Antigo Testamento com respeito à relação de tempo das duas partes do programa de ressurreição, o Novo Testamento declara que a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo estão separadas por um lapso de 1000 anos, ou seja, pelo nosso período milenar, Amém? Arrebatamento da igreja, lição 8. Muito bem. Lição 8, arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento vem do grego arpazô, que significa roubar, arrebatar, tomar ou arrancar a força, apanhar para cima e agarrar. A palavra arrebatamento não aparece no Novo Testamento grego, porque é uma palavra latina. Aqueles que traduziram o Novo Testamento grego para o latim usaram a palavra arrebatamento para descrever este agarrar ou levantar rápido, porque sugere uma exaltação de alegria, o que não é o caso quando uma pessoa é levada por sequestrador ou por alguém que planeja fazer o mal contra o outro. Mas esse é um arrebatamento para a alegria, para gozo. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Primeiro Tessalonicenses 4, 13 a 18. Quem pode ler? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois de nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Muito bem. O arrebatamento da igreja não precederá a questão da ressurreição. Os mortos que morreram em Cristo serão ressurretos primeiro. Primeiro haverá a ressurreição dos mortos. E depois, então, o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja. Quando Jesus, a volta do Senhor Jesus, a vinda dele agora, sua segunda vinda, ela é dividida em duas vezes. A primeira vez ele vem para arrebatar a igreja, e segundo a palavra, na vez em que ele vem para arrebatar a igreja, todo olho o verá. Não é isso aí? Não é isso não. Nenhum olho verá, diz a palavra. Que ele verá é como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. É assim que Jesus virá. Ele virá das nuvens para arrebatar a sua igreja. A ideia que temos é que anjos descerão para levar o povo. Milhares e milhares de anjos, um número incontáveis, que descerão para arrebatar a igreja do Senhor. Mas eu quero dizer para os irmãos que o arrebatamento da igreja
ou o povo que subirá no arrebatamento da igreja, pela ideia que nós temos, a não ser que haja, e cremos ainda que vai haver uma interferência de Deus muito grande na vida da igreja, o número dos arrebatados será um número muito pequeno, muito insignificante, mediante ou estabelecendo comparação com relação a toda a humanidade e até mesmo com a igreja do Senhor hoje, que nós conhecemos como igreja, porque o cristianismo e o protestantismo é um grupo muito pequeno, comparando-se a toda a humanidade. É muito pequeno, o grupo é muito pequeno. E dentre desses ainda haverá um peneiramento da parte de Deus antes que aconteça o arrebatamento. Segundo alguns estudiosos, vai haver um derramamento do Espírito antes do arrebatamento, vai haver um derramamento do Espírito, mas esse derramamento do Espírito, ele vai ser precedido por um tempo de muita luta e muito sofrimento para a igreja. Da ontem eu conversava com a irmã Ideus a respeito disso, porque algumas pessoas perguntam se a igreja do Senhor vai participar ou não do arrebatamento, e é claro que não, porque o Senhor gerou e providenciou o arrebatamento justamente para livrar o seu povo desta perseguição e deste sofrimento que acontecerá, chamado grande tribulação. Porque o sofrimento que virá sobre a igreja, que antecederá o movimento da grande tribulação, é um tempo de muito sofrimento, é o que Jesus chama de princípio das dores, e nós temos que fazer uma diferença entre essas duas coisas, grande tribulação e princípio das dores, porque o princípio das dores, apesar de ser um tempo de muito sofrimento, muita dor e muita luta, não podem ser comparados nem de longe com o que acontecerá na grande tribulação. Mas haverá um tempo de muita luta para a vida da igreja. Que tipo de luta é essa? Temos que estar preparados de toda sorte de luta, desde perseguição política, perseguição religiosa. A cada dia que nós lemos, encontramos movimentos e mais movimentos que se levantam contra a igreja. Por exemplo, amados irmãos, a igreja na América do Norte está morrendo, está acabando. Para vocês terem uma ideia, o catolicismo na igreja, na América do Norte é uma igreja morta. Não oferece qualquer perigo para a igreja do Senhor. Qualquer perigo. Pelo contrário, é uma igreja repleta de escândalo, é uma igreja repleta de coisas ruins, não oferece qualquer ameaça para a igreja do Senhor. Mas os nossos problemas não trafegam por aí. A igreja americana, por exemplo, que foi berço de missionários que foram enviados para o mundo inteiro. A nação que mais enviou missionário, que mais sustentou missionário em toda a história do mundo, foi a América do Norte. Depois, juntamente com toda a Europa, de maneira muito especial, a Inglaterra e os países ali da Grã-Bretanha, que enviaram muitos missionários e levantaram muitos homens que marcaram a história da igreja aqui na Europa, como John Wesley, Calvino, Charles Spurgeon e outros homens que marcaram a história da igreja aqui na Europa. E então, o que é que vai acontecer na igreja da América hoje? Para os irmãos terem uma ideia, nos Estados Unidos existe 375 mil igrejas evangélicas. É muita igreja. Para os irmãos terem uma ideia, há 4 vezes mais igrejas evangélicas nos Estados Unidos do que postos de correio. E postos de correio você não precisa procurar, eles encontram você. Existe 6 vezes mais igrejas evangélicas nos Estados Unidos do que McDonald's e Burger King. E você não precisa procurar um McDonald's e um Burger King, ele acha você. Quando você sai de casa, eu estou aqui, o outro eu estou aqui. Ó. Ele sai se apresentando. Mas tem 6 vezes mais igrejas. Mas qual é a parte ruim de tudo isso? É que são 375 mil igrejas vazias. As grandes igrejas nos Estados Unidos estão no sul do país,
igrejas com 30 mil, 32 mil, 35 mil pessoas, mas aquilo é uma coisa rara. Isso são igrejas daqueles estrelas que tem lá na televisão, mas é um grupo muito pequeno, fica ali alojado no sul da nação. Se você vai para a região onde eu moro, da Nova Inglaterra, para o norte do país, a igreja está falida. As igrejas grandes da Nova Inglaterra têm 80 pessoas, 90 pessoas, 100 pessoas. Quando o pastor está muito feliz, eu estou feliz, a igreja está bombando, tem 150 pessoas. E o que é pior de tudo isso ainda? O pior de tudo isso é que, segundo a estatística, nós estivemos numa convenção lá em Nova York, eu e a Mini, e lá foi dar uma palestra para nós, um homem que faz palestra para a ONU em todo o mundo a respeito de estatísticas. Ele não é um cristão evangélico, ele é cristão, mas não é evangélico protestante. E então ele conta que a estatística é a seguinte, que para que a igreja se mantivesse de pé, acompanhando o crescimento demográfico dos Estados Unidos, seria necessário que abrissem nos Estados Unidos todas as semanas 500 igrejas para acompanhar o crescimento. As crianças que nascem, aquela multidão de imigrantes que chega todos os dias do mundo inteiro, teríamos que abrir 500 igrejas todas as semanas. Mas estamos abrindo 24. 24 igrejas são abertas por ano numa nação de 230 milhões de pessoas. Mas a pior notícia é essa agora. Teríamos que abrir 500, estamos abrindo 24 e fecham 76 igrejas todas as semanas. Por semana. Todas as semanas na América fechamos 76 igrejas evangélicas. São transformadas em prédios de apartamento, são transformadas em banheiros públicos, são transformadas em restaurantes, são transformadas em academia. O que você encontra de academia funcionando dentro de igrejas, em salões de baile, em salões de cabeleireiro, 76 igrejas todos os dias. Sabe por que isso, amados irmãos? Porque a igreja perdeu o seu fulgor, foi vencida pelo capitalismo na América, foi vencido pela busca do quero mais e quero mais. Então a igreja na América é um leão sem dente. É um leão sem dente. Mas quais são os problemas que vamos enfrentar, como diz a pastora Ideus ali? Problemas de toda ordem, perseguições políticas que já acontecem em alguns países como os Estados Unidos, que é o berço, amados irmãos, do cristianismo na América, os Estados Unidos. Lá não se pode falar a respeito de Jesus em praça pública. Você, para fazer um culto no quintal da sua igreja, tem que tirar uma licença. Se a prefeitura não der a licença e fizer, a polícia vem. Você não pode se reunir em praça pública numa esquina e fazer um culto, a não ser que tire uma licença, que é uma complicação. E é uma coisa horrorosa a perseguição que tem contra a igreja. As igrejas são protegidas dentro dos seus ambientes, mas fora do ambiente não pode falar a respeito de Jesus. Nas escolas é proibido falar a respeito de Jesus. E o cerco está se fechando cada vez mais lá na América com relação a falar a respeito de Jesus. Agora, por último, eles estão proibindo dar Feliz Natal. É proibido dar Feliz Natal na América agora. Por que foi proibido? Os judeus entraram com uma questão contra isso, porque eles não acreditam no Natal, e eles se sentem ofendidos quando alguém diz para ele Feliz Natal. Então, colocaram uma lei que não pode dar mais Feliz Natal nos Estados Unidos. Tem que dar boas festas. E se falar isso para um judeu, ele ainda fica ofendido. Mas como eles dominam a economia, tem muito dinheiro naquela nação dos judeus, então a nação se dobra a isto. Mas cada vez mais estamos vendo violência nas escolas, cada vez mais cresce o número de abortos. Os irmãos querem saber quantos abortos são feitos nos Estados Unidos todos os dias? 4.000 abortos todos os dias. Todos os dias aquela nação mata 4.000 crianças a um preço enorme.
E a igreja não se posiciona diante disso. Pastores que levam as suas ovelhas para fazer aborto. Pastores que as meninas acordam grávidas dentro das igrejas e os pais não querem o filho porque é de uma família que não quer, que é isso, que é aquilo. Então os pastores levam para fazer o aborto. A Espanha agora está voltando uma nova lei que uma moça até 16, que passou dos 16 anos não precisa da autorização dos pais para fazer o aborto. Pode fazer sozinha. E por aí vai. As perseguições virão sobre a igreja, de todo tipo. Brasil, cada dia mais perseguido. As igrejas novas agora não podem construir sem estacionamento. As igrejas agora têm que ter todo o sistema de som melhorado para não perturbar o vizinho. O movimento do homossexualismo está tomando conta. No Brasil, a última passeata dos cristãos, a grande passeata dos cristãos, tinha 1 milhão de pessoas nas ruas, segundo algumas estatísticas, mas não conseguem fazer mais isso, porque nós somos muito divididos. Mas os gays colocaram 2 milhões de pessoas em São Paulo. 2 milhões de pessoas marchavam em São Paulo fazendo um protesto em favor dos gays. As leis no Congresso Nacional do Brasil estão tramitando para que os gays tenham todos os direitos. Você não pode ter direito de olhar para ele 2 vezes e ele vai se sentir ofendido. Você não pode pregar contra o homossexualismo. Você não pode falar contra o homossexualismo. Os gays vão ter o direito de entrar na sua igreja. Quero ser membro da sua igreja, eu vou ser. Se você não receber, ele coloca você na justiça. E essas coisas são armas que o inimigo está usando para perseguir as igrejas, fechar igrejas que não se submeterem a esse tipo de coisa. Vai vir um tempo muito difícil sobre a igreja.